Olá, eu sou Benício da Atlantic Hub, estou aqui no Eurodicas, na nossa coluna de empreendedorismo, falando sobre um artigo muito especial sobre imigrantes empreendendo em Portugal. Portugal, caso você não saiba, esse ano deve fechar 2024 com perto ali de 10,2 milhões de habitantes. Segundo algumas estimativas, somente de brasileiros, e esses são dados que o CEF, que é o órgão que cuida desse número em Portugal, atualiza com alguma frequência, já chegam próximo de meio milhão. Outras nacionalidades somadas, em algumas contas, já passam de 15% da população de Portugal. Se no contingente total da população os estrangeiros já estão fazendo diferença, quando o tema é empreender, construir negócios, aí a conta surpreende até os portugueses mais conservadores. Para você ter uma ideia, de cada 3 empresas abertas em Portugal hoje, uma pelo menos é de brasileiro e uma de alguma outra nacionalidade, e apenas uma empresa é de um português que realmente reside em Portugal e tem a sua origem de nascimento nesse país. Os brasileiros têm empreendido cada vez mais, e no artigo que eu escrevi para o Eurodicas, eu fiz ali toda uma reflexão sobre a origem desses estrangeiros e quais mercados eles mais têm empreendido. Nesse vídeo eu quero aprofundar com você algumas temáticas desse movimento de empreendedores imigrantes em Portugal, colocar para você alguns pontos importantes e também alguns pontos de alerta. Você está vendo ali atrás uma sacola, até eu fiz de propósito, eu estou gravando aqui no escritório da Atlantic Hub em São Paulo, em São Caetano do Sul mais precisamente, do Atlantic Connection. Caso você esteja em São Paulo, o Atlantic Connection se realiza todo ano no mês de agosto. Nesse ano, ele está se realizando a sua 8ª edição na Casa de Portugal, no dia 9 de agosto. Então, caso você consiga ver esse vídeo aí nos próximos dias e ainda esteja podendo ir no evento, fique à vontade de estar conosco. Caso não, procure nas nossas redes sociais, porque tem muito conteúdo do próprio Atlantic Connection no YouTube e nas demais redes da Atlantic Hub. Pois bem, falando um pouquinho mais sobre esse movimento de estrangeiros empreendendo em Portugal, o que chama a nossa atenção como brasileiros? Primeiro, talvez seja a grande ilusão que muitos empreendedores têm, brasileiros, sobre o chamado mercado da saudade. Eu falo desse mercado no artigo, eu descrevo lá alguns números sobre o mercado da saudade, mas eu quero trazer para você aqui uma reflexão sobre justamente a ilusão que é o mercado da saudade, tendo em vista o consumo de produtos de origem brasileiras por esse mercado que, na teoria, como o próprio nome diz, seria aqueles produtos que as pessoas têm saudade do seu país de origem. Eu digo que há uma certa ilusão, porque se somos meio milhão de brasileiros ou mais, que pudéssemos extrapolar esse número e chegar ali a 700, 800 mil brasileiros em Portugal, esses brasileiros estão super divididos, né, super espalhados no território português. Para você ter uma ideia, Braga, que é uma cidade que está mais ao norte, quase a sua população total é de brasileiros. Em Braga, 70% da população é brasileira. Só que há muitos brasileiros espalhados em Porto, em Lisboa e em outras cidades para todos os lados de Portugal. Então, só por essa questão geográfica de distribuição, como que um produto de origem brasileira poderia ter a sua distribuição de forma fácil para esse público que está tão espalhado? Se esse pode não ser um problema, porque a questão logística realmente funciona em Portugal, imagina os custos para você estar deslocando esses produtos. O que eu quero colocar aqui como ponto de reflexão é que, embora o mercado da saudade seja um mercado que realmente existe, ele é pequeno para manter uma empresa faturando com lucratividade e deixando dinheiro no bolso. Meus queridos, quando a gente fala em construir negócio, acima de tudo a gente está falando solucionar problemas. Esse é um ponto central de um negócio que deve ser criado, e ter uma proposta de valor que deixe resultado financeiro em caixa. Empresas que não têm resultado financeiro
simplesmente não fazem sentido. Afinal, ONG tem o seu caráter filantrópico. Agora, business que existem para gerar receita e pagar contas e alimentar os seus fundadores e gerar emprego, gerar mais e mais consumidores, precisa dar lucro. Então, cuidado, caso contrário, você está ali olhando um business que é muito mais o que a gente chama no mundo do empreendedorismo da chamada lifestyle company, que é uma empresa criada para que você tenha ali uma subsistência, mas no final das contas você é um escravo daquele negócio que você criou. E é mesmo. Empresa de um homem só ou negócios criados que tem o seu fundador ou a sua fundadora ou a família daqueles fundadores como os únicos que tocam aquele business, acabam sendo escravos daquele trabalho. Não tem férias, não tem final de semana, ou seja, vivem para poder manter aquele negócio em pé. Cuidado, essa é uma armadilha comum e como dica eu deixo aqui para você, caso você queira se aprofundar nesse tema, que não fui eu nem que inventei, o livro Mito do Empreendedor. É incrível como muitos caem nesse canto da sereia do empreendedorismo e entram em negócios que simplesmente são becos sem saída. Não há como sair porque não tem como pagar, muitas vezes geram dívidas e você fica ali achando que tem um negócio de verdade. Ainda sobre o mercado da saudade, eu trago para você a mesma comparação que eu costumo fazer em alguns business que olham o consumidor final, né, os chamados B2C, com o próprio mercado americano. Nos Estados Unidos, o número de brasileiros, segundo dados do ano de 2023, chegaram a 6,5 milhões. Você imagina o que é um contingente de 6 milhões de brasileiros para você atender o mercado da saudade. Você pode falar, bem, aí tem mercado interessante para que eu crie uma empresa olhando esse segmento. Eu diria para você que o mesmo desafio se aplica aos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma proporção no seu tamanho continental, um mercado muito mais agressivo em termos de competitividade econômica, e outra, as questões tributárias nos Estados Unidos, quando você quer vender de um estado para o outro, são muito complexas. Portanto, não caia também nessa ilusão. Olhando ainda esses empreendedores estrangeiros que estão fazendo a economia de Portugal se modernizar, eu destaco um segmento que, para mim, é um dos melhores segmentos. Eu destacaria dois segmentos, que para mim são dois segmentos muito relevantes quando o tema é oportunidade, aonde estrangeiros vão fazer realmente a diferença em Portugal. O primeiro segmento é o segmento de serviços. E aqui, quando você olha serviços, você pode fazer um olhar até mais holístico, né? Mais amplo sobre ele. Desde serviços simples, como manutenção predial ou serviços de asseio mesmo dentro de residências, casas, prédios, há uma carência gigante. Só que reside a questão da mão de obra. Então, se por um lado existe a oportunidade de ofertar produtos e serviços para esse mercado, ou para diversos mercados em Portugal, o desafio da mão de obra continua sendo muito latente. Só que se você é estrangeiro, você tem uma estabilidade em termos de visto e está empreendendo em Portugal, por que não construir uma jornada de formação para outros estrangeiros serem capacitados para as habilidades necessárias na prestação desse serviço? Eu digo isso porque eu já estive por diversas vezes conversando com estrangeiros que estão em Portugal, advindos de países como Bangladesh, Paquistão, ou mesmo Índia. Eles formam um contingente muito grande, só que caso o inglês seja um problema para vocês, porque esses imigrantes que eu citei normalmente falam o inglês, olha as nações africanas que entram em Portugal falando o português. Moçambique, Angola, Cabo Verde e outros países. Muitas vezes essas pessoas não têm formação para atuar em determinados segmentos, e se você estiver se colocando ali numa área de serviço, você poderia fazer uma formação para esse contingente, colocando na sua grade, além desse serviço de capacitá-los, a oferta de serviços que há demanda e não tem empresas prestando este serviço. Outro segmento que eu destaco, e aí com uma tecnologia mais aplicada e mesmo um grau maior de conhecimento técnico, é a área de tecnologia. A área de tecnologia, tirando
as áreas que já têm, eu diria que, exauridas oportunidades, e aí eu destaco o hunting, que já começa a ter problemas para mais empresas brasileiras entrarem no mercado, e mesmo setores como cibersegurança, que também começam a ter muitas empresas no mercado, outros segmentos. Mesmo fábricas de software ainda têm uma boa oportunidade e produtos com base tecnológica. Se você tem um produto de base tecnológica, você se enquadra em diversos programas em Portugal. É claro que não tem dinheiro na mesa de graça. Você precisa abrir a sua empresa lá, precisa se instalar, precisa ter uma residência, e aí é importante estar atento aos vistos necessários, que seja o D2, o visto de empreendedor, que seja o D7, se você tem renda para comprovar que não precisa viver de subsídios do governo. Há muita oportunidade e vale a pena você estar atento. Bem, esse foi um vídeo sobre o artigo de imigrantes. Mas olha, no blog do Eurodicas tem pelo menos 20 artigos com 20 conteúdos em vídeos sobre empreender em Portugal. Normalmente eu mesmo que escrevo essa coluna. Na Atlantic Hub você tem ainda mais conteúdo. Fica super à vontade de procurar o nosso time, caso o teu desejo seja internacionalizar e você tenha muitas dúvidas sobre como fazer. Nós fazemos isso na prática há quase 10 anos e temos muitas histórias para contar de sucesso e de caminhos e jornadas construídas. Vem conosco, fica atento aos próximos artigos e qualquer coisa é só me chamar nas redes sociais, Benício Filho no LinkedIn e em demais redes. Abraço, até o próximo conteúdo.